Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos trabalhar com uma temática um pouco meio que provocativa aí no título já, pensar é inútil. Obviamente estamos falando disso dentro de uma perspectiva e dentro de uma determinada situação. Vamos explicar um pouco a respeito então do porquê que nesse vídeo eu trago essa questão de que o pensamento em uma determinada situação ele é inútil. Quando falamos que pensar é inútil, estamos falando no sentido da solução das neuroses, entre aspas. Freud se refere desse modo ao longo das suas obras, quando em momentos ainda que ele acreditava ser possível diferenciar alguém saudável de alguém não saudável. Posteriormente ele começa já com a compreensão de que todos nos estruturamos dentro de uma determinada situação psíquica, seja neurótico, psicótico ou perverso. É isso que estrutura melhor mais tarde é Lacan, mas ele já começa nesse entendimento e começa a perceber de que todos que são tidos como normais, que a maioria da sociedade é neurótica, então por isso que o neurótico é tido como normal. Mas Freud, quando trabalha na questão da solução do sofrimento do neurótico, ele nos traz alguns indícios desta questão de que pensar para a solução do sofrimento neurótico é uma inutilidade. Isso ele aponta na sua obra Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, de 1912. Nessa obra ele traz um pouco a respeito da questão de que o motivo do sofrimento do neurótico sempre é inconsciente. Então o maior sofrimento que leva de fato o neurótico para buscar uma análise psicanalítica são os conteúdos inconscientes, que são aqueles conteúdos com os quais ele não dá conta. Afinal, os conteúdos conscientes, por mais que gerem certo sofrimento, certa angústia, é uma angústia tolerável, é uma coisa que normalmente ele dá conta ao longo da sua vida. O conteúdo que ele não consegue dar conta é aquele conteúdo que realmente ele recalca para o inconsciente. Por isso que pensar é inútil. Por quê? Porque o pensamento é uma ação do consciente. Quando nós pensamos, nós estamos conscientes do que estamos fazendo, em todos os sentidos, não apenas no sentido psicanalítico. Nós estamos conscientes para qualquer outra abordagem, porque muitas abordagens elas consideram consciente e inconsciente não da forma que a psicanálise considera, mas sim como inconsciente tudo aquilo que não está na sua consciência naquele momento. Não que isso esteja em algum lugar, mas tudo aquilo que eu não tenho acesso é inconsciente. Tem certas semelhanças com o inconsciente da psicanálise, mas é uma outra visão. Mas mesmo traz teorias e abordagens que têm essa outra visão, também podemos considerar que o pensamento é consciente. Por quê? Porque eu só consigo, se eu estou pensando, aquilo está no meu pensamento. Então aquilo está naquele momento no meu psiquismo. Portanto, todo pensamento é consciente. Mas se o conteúdo que gera o sofrimento maior do neurótico é inconsciente, eu não vou encontrar esse conteúdo no consciente. Então por isso que pensar nesse sentido é inútil. E aí que Freud aponta uma coisa muito interessante nessa obra dele, que a reflexão acerca do que você faz, por vezes, pode se demonstrar também uma atitude pouco eficaz. Por quê? Porque se eu estou refletindo, eu também estou trabalhando na consciência. Como o conteúdo é inconsciente, o ideal para mim conseguir acessar esse conteúdo é justamente o inverso, que eu não pense. Principalmente na terapia. Então, quando a gente está num processo analítico-terapêutico, o ideal é justamente o inverso, que ao invés de você pensar, você se dedica ao não pensar. Tanto é que por isso que Freud cria o método da associação livre, que é realmente você deixar o teu pensamento livre, quase em uma forma de não pensar, de não restringir, de não omitir, de não censurar. Então, nesse sentido, que
Porque o pensamento, de maneira consciente, de maneira linear, ele não se demonstra útil para se acessar os conteúdos realmente de valor dentro de uma análise. Dentro de uma análise, os conteúdos de maior valor, eles virão pelo não pensar, que é nesse momento em que você está fazendo a associação livre, que o teu pensamento está solto, que ele é invadido pelo não pensar, ele é invadido pelo aquilo que você não pensa, que você não dá conta de pensar. Tanto é que o próprio sujeito se surpreende. Então o próprio sujeito, durante a análise, ele está falando com o terapeuta, está mencionando coisas da vida, e aí de repente ele larga uma palavra, um ato falho, e ele mesmo diz, nossa, eu disse isso? Muitas vezes ele nem mesmo consegue admitir o que ele disse, mas quando ele não tem como negar e quando ele realmente admite, ele muitas vezes se pergunta, em alguns casos até em voz alta para o próprio terapeuta, eu disse isso mesmo? Porque é uma coisa que invade ele, é uma coisa que vem do não pensar. Então é uma coisa que ele não teve tempo para pensar. Porque se ele tivesse tempo para pensar algo que o surpreendeu tanto, possivelmente ele não diria em voz alta. Então esse ato falho, ele vem justamente no não pensar. E é nesse sentido que o pensamento ele acaba se tornando pouco eficaz na questão da análise. O não pensar é mais eficiente do que o próprio pensar. Creio que é isso. Então, uma das coisas também interessantes de lembrar é que esse ato de pensar, ele pode, e geralmente vai acabar se tornando, um mecanismo de defesa, que é a racionalização. Então, para quem não conhece os mecanismos de defesa, tem um vídeo específico a respeito disso no canal, assim como da associação livre, assim como de todos os outros termos que eu me utilizei. Então, ao longo desse ano eu não quero ficar repetindo, explicando o que é cada termo, porque a gente já tem vídeos explicando cada um deles. Enfim, então, essa racionalização, ela acaba servindo como uma defesa do sujeito justamente para ele não trabalhar com aquilo que ele precisa. Por isso que o pensar muitas vezes inclusive pode atrapalhar a terapia, porque no pensar ele racionaliza e ele acaba utilizando isso como defesa, uma defesa que impede, que se torna uma barreira para que ele não acesse aqueles conteúdos que ele precisa trabalhar. Então, além do pensamento em si, de maneira consciente, poder constituir uma coisa inútil na terapia, ele ainda pode se tornar um impedimento em algumas situações. É isso, muito obrigado pela atenção. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.